Então, meus amigos, neste momento, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolvam para que possamos fazer o nosso trabalho neste dia, mais um momento de aprendizado, que extraiamos tudo aquilo que é importante e que possa continuar nos ajudando na nossa caminhada. E que para desenvolvermos esse trabalho de forma produtiva, enriquecedora, vamos fazer assim a nossa elevação inicial. Cumprimentando inicialmente o nosso protetor individual, querido companheiro de jornada, que sempre está ao nosso lado, procurando nos ajudar a caminhar com segurança, por caminhos mais seguros, para podermos cumprir o nosso papel na presente encarnação. Cumprimentamos a todos aqueles que do alto olham por nós, em particular Maria Santíssima, Mãe de Jesus, aquela que lança constantemente sobre este planeta o seu carinho, o seu amor, a sua luz, para que sejamos perseverantes na caminhada e possamos conduzir a nossa vida com retidão, seguindo todos os ensinamentos deixados por Jesus, para que tenhamos a certeza de que um dia conheceremos o verdadeiro reino de Deus. Cumprimentamos o nosso Mestre Jesus, o melhor exemplo para todos nós, que deixou um legado de ensinamentos para cada um extrair tudo aquilo que é importante, no sentido de condução de suas vidas, mas principalmente que no dia a dia consigamos vivenciar aquilo que ele nos ensina. E por fim chegamos ao Pai da vida, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos por este dia abençoado, a quem agradecemos pela presente encarnação, a quem agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que tem sido apresentado a cada um de nós, para que continuemos a nossa caminhada evolutiva neste planeta, cumprindo o nosso papel, cumprindo a nossa tarefa, para podermos caminhar na nossa evolução. E assim, com muita gratidão e submissão, nos unimos ao Mestre Jesus e ao Pai direcionamos a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Gratidão a todos mais uma vez pela oportunidade que tenho de estar aqui participando deste encontro de aprendizado, principalmente para mim. E agradeço àqueles que me deram essa oportunidade, né? Como eu sempre digo, sou um aprendiz, não me sinto melhor do que ninguém. E sempre que surge a oportunidade de aprendizado, seja para mim, seja para aqueles que participam da minha vida, eu procuro aceitar o desafio. Portanto, hoje não é diferente. É mais um dia de aprendizado para mim e para todos nós. E como já expliquei algumas vezes, quando surge um tema para o meu desafio, eu começo a desenvolver, mas a primeira coisa que eu peço, que eu acho que é muito importante nessa questão de levar adiante uma mensagem, é a minha sintonia com aqueles que me acompanham. E nesse caso, ao lado espiritual. E nessa parceria abençoada, eu sempre agradeço, porque graças a eles, eu tenho tido assim momentos de reflexão, momentos de inspiração, e por que não dizer da intuição também que desperta em alguns momentos, para que eu possa colocar assim no papel tudo aquilo que vai surgindo. Bom, o tema de hoje que foi colocado assim para a minha tarefa, tem o seguinte título:
Propriedade. O que realmente é nosso? Pessoas, animais, objetos. À medida que eu fui desenvolvendo o trabalho, como eu disse, foram surgindo algumas coisas. E nesse caminhar vieram as seguintes reflexões. A primeira delas diz o seguinte: quando penso no tema, reflito para comigo que não sou proprietário de nada de material, pois tudo vem de Deus, até meu corpo e espírito. E a pura verdade, se nós pensarmos a respeito dessa reflexão, tudo aquilo que envolve o nosso ser, aquilo que está ao nosso redor, nada nos pertence, né? Então, de alguma forma, nós acabamos tendo assim essa oportunidade de ter algo em nossas mãos, e como eu coloquei, corpo e espírito, para desenvolvimento assim da nossa evolução espiritual, moral, intelectual, para podermos participar da obra de Deus, tá? Mas todas as coisas materiais não nos pertencem, né? Então, é preciso compreender que aquilo que se chama de propriedade material pertence a Deus. E Ele confia naqueles que a têm para que possam cumprir o seu papel dentro de uma encarnação, tá? A segunda reflexão, e tem a ver com aquilo que eu fui registrando, né? Como eu disse anteriormente. Apesar da minha reflexão, mas respeitando os irmãos de caminhada, vejo que, de forma geral, o ser humano terreno se preocupa em ter e não em ser, esquecendo-se de que tudo é um empréstimo de Deus, que tudo é temporário, que tudo que temos de material não seguirá conosco no momento da passagem, né? Hoje, com quase 70 anos de idade, e fazendo essa reflexão, eu vejo que é a pura verdade, né? Mas como é que eu cheguei a esse tipo de reflexão? Não só com base naquilo que foi me colocado como tema para desenvolvimento. A vivência, né? E dentro daquilo que eu tenho aprendido com o Espiritismo, e principalmente com os ensinamentos de Jesus, me mostra realmente que aquilo que eu tenho de material é algo que é uma ilusão, porque vai chegar um determinado momento que eu não vou ter mais condição de ter isso comigo, né? Então eu tenho pensado bastante a respeito disso, e uma das coisas que eu tenho procurado desenvolver é o desapego das coisas materiais. Então, ultimamente, eu tenho trabalhado nesse sentido, porque nada é meu, tudo é emprestado. Então, se é emprestado, logicamente eu preciso saber bem cuidar, e não havendo a necessidade dele para o futuro, o que eu vou fazer? Me desapegar de tudo isso aí, tá? Então, é muito importante que a gente perceba que esse tipo de situação tem que ser refletida, porque muitas vezes a gente sofre com aquilo que temos, que é uma coisa temporária, e esquecemos daquilo que é importante, aquilo que vai realmente ficar dentro da gente, tá? Aí eu trouxe para vocês uma mensagem de São Vicente de Paulo, que ela acaba representando a verdade. Então, São Vicente de Paulo, numa mensagem, diz o seguinte: o bem que você tem, a morte te toma. O bem que você faz, o céu te devolve. Reflitamos com muito carinho, é a pura verdade. Então, quando nós vamos em busca de ajudar aqueles que estão precisando, fazendo o bem sem olhar a quem, fazendo tudo aquilo que é necessário no sentido de que, por meio da solidariedade, da caridade, da humildade, possamos ajudar aqueles que estão precisando, nós estamos principalmente fazendo aquilo que Jesus ensina para a gente, né? Ou seja, eu tenho que olhar o meu semelhante, logicamente tenho que olhar a mim, porque eu sou o grande desafio na minha vida, então eu preciso fazer algo que possa me ajudar. E nesse sentido, os bens materiais que eu tenho, de repente, dentro daquilo que eu falei, são para serem utilizados, tá? Mas que eu não me apegue tanto naquilo que eu tenho, porque, como foi dito, nada me pertence, tudo é um empréstimo de Deus. E se está comigo temporariamente, Deus sabe por que está comigo e para que serve, para que eu possa fazer alguma coisa com isso que eu tenho, tá? Então a mensagem de São Vicente de Paulo acaba sendo assim mais uma forma de a gente entender que, à medida que evoluímos, aquilo que é temporário, nós temos que ir nos desapegando.
Agora, aquilo que vai ser para sempre, nós temos que continuar investindo. Aí vem mais uma reflexão em cima daquilo que eu consegui captar. Hoje, um pouco mais esclarecido e amadurecido, reconheço que o ter é permitido por Deus, mas para que seja utilizado temporariamente, com sabedoria, bom senso, de forma racional e para ajudar na evolução do planeta. Por isso é emprestado. Então, como foi colocado aqui, se hoje existem as coisas materiais, é porque Deus assim o permite, né? E quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala justamente a respeito desse assunto, né? Não é que a gente não precise ser rico, não é porque que a gente não precise ter as coisas materiais. O que nós precisamos fazer é usar com sabedoria. Então, hoje, quem tem a posse temporária é porque precisa tê-la, né? Logicamente, conquistada assim com luta, com trabalho, com honestidade, uma série de coisas. Mas se tem, é porque ele precisa ter. E como foi dito aqui, é para ser utilizado com sabedoria, né? E pensando assim de uma forma interessante. Se não houvessem as coisas materiais, o planeta não teria saído lá do marco zero da sua criação, né? Então, as coisas materiais são necessárias, porém, nós precisamos saber utilizar com sabedoria para que o planeta continue evoluindo, né? Mas o que se percebe também, eu principalmente percebo, é que as coisas materiais, em termos assim de escalada evolutiva, são mais rápidas, enquanto que a parte importante, aquela que vai ficar com a gente, que é a parte moral e a parte espiritual, ela é mais lenta, né? E às vezes eu fico pensando nesse momento que nós estamos vivendo, a tal da pandemia, que para mim é um momento em que muito aprendizado tem, e um deles justamente o quê? É a nossa cura interior. E de repente é um momento em que é preciso fazer com que a parte moral e espiritual acompanhe a evolução material, ou pelo menos que a parte material dê um break e a parte moral e espiritual se aproxime um pouco mais, porque ela é a parte importante para todos nós. Enfim, tudo acaba sendo um aprendizado, e neste momento não é diferente. E como às vezes eu digo também para as pessoas que eu encontro, todo mundo é igual neste momento. Não existe um americano, não existe um europeu, não existe um sul-americano. Todos estão no mesmo barco, todos passando pelos mesmos desafios. Portanto, por que será que passamos por isso? Será que não é o break para a gente parar um pouco de pensar nas coisas materiais e pensar um pouco mais nas coisas que são permanentes, que serão permanentes? Ser mais solidário, ser mais caridoso, enfim. Usar com sabedoria aquele que nós temos e que Deus nos emprestou para este momento ou para a nossa vida. Enfim, cabe neste instante, em função de tudo aquilo que nós estamos vivenciando em termos de pandemia mundial, algo que nos ajude a refletir a respeito do que está acontecendo em nossas vidas. E às vezes eu concluo também. Eu espero que quando esse momento passar, que cada um possa ter modificado seus valores, que cada um possa ter se modificado interiormente, principalmente na questão do desapego e envolvendo no apego as coisas que são importantes, tá? Outra reflexão em cima do tema, que tem a ver justamente com aquilo que é importante, diz o seguinte: o verdadeiro investimento deve ser no espírito, e isso envolve desenvolver nele aquilo que realmente será nosso e que seguirá conosco para a eternidade. Ou seja, as virtudes, mas principalmente o verdadeiro amor, aquele que Jesus exercitava constantemente e que nos recomendou a fazer quando disse: ame a Deus e ao próximo. Com base em tudo isso, na questão do apego às coisas materiais e, de repente, temporariamente, o desapego das coisas morais e espirituais, fica bem claro que, se nós queremos ter sucesso na nossa caminhada reencarnatória, nós precisamos saber investir. E o verdadeiro investimento é onde que é? É justamente no ser que vai continuar pela eternidade, que é o nosso espírito. Então, se a gente quer sair daqui um pouco mais leve com relação às coisas materiais,
e saibamos levar dentro de nós tudo aquilo que foi falado, as virtudes, né? E principalmente o verdadeiro amor. Aquele que nós vamos conquistando em função de tudo aquilo que praticamos, em prol de nós e dos nossos semelhantes. Porque uma das coisas melhores que eu percebo, a partir do momento que você faz alguma coisa de bom para alguém, você se sente melhor dentro de si, e se sentindo melhor dá a impressão que você vai conquistando aquilo que é importante, né? Desenvolvendo as suas virtudes, fazendo crescer gradativamente o verdadeiro amor, que é o grande segredo para todos nós, né? Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, fazer aquilo que é preciso, no sentido de que investamos corretamente dentro de nós. E aí temos à nossa disposição todos os ensinamentos de Jesus, assim como tantos outros ensinamentos derivados dos ensinamentos de Jesus, que é justamente para que a gente possa investir realmente onde devemos investir, ou seja, no nosso espírito, para que ele possa sair daqui levando consigo aquilo que é preciso. E aí, a última reflexão diz o seguinte: portanto, se queremos ter algo que seja nosso realmente e que possamos levar no momento da partida, abracemos os ensinos de Jesus e saibamos praticá-los de coração, pois isso fazendo, com certeza, teremos dentro de nós aquilo que realmente é preciso e que lá sempre que será verdadeiramente nosso. Então, como nós falamos anteriormente, se eu quero seguir adiante, levando o que é de melhor, eu preciso investir no meu espírito. E como foi dito, investir no espírito é justamente o quê? Conhecer os ensinamentos de Jesus e, principalmente no dia a dia, colocar em prática aquilo que ele nos ensina, né? Jesus foi um cara sábio, tanto na parte moral como na parte espiritual. Tinha autoridade para fazer tudo o que fez, e no seu dia a dia, além de levar uma mensagem para cada um, ele exemplificava aquilo que ele dizia para cada um. Tá? E assim devemos ser nós. Cada vez mais nos aproximarmos do nosso Mestre Jesus, procurar extrair tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que vai ficar consolidado dentro da gente, e principalmente no dia a dia, colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido com Jesus. E neste momento de pandemia, acaba sendo uma oportunidade de mostrar que estamos realmente aprendendo com Jesus e, em especial, colocando em prática os seus ensinamentos. Oportunidades existem e, para isso, é questão de irmos em busca da oportunidade. Por quê? Como diz o título, né? Propriedade, o que realmente é nosso, né? E como eu disse anteriormente, de material nada é nosso, mas de moral espiritual é o que temos de melhor. E quanto mais pudermos investir no nosso espírito, agregando todas aquelas coisas que são benéficas para o espírito, desenvolvendo cada vez mais as nossas virtudes, fazendo com que o nosso amor realmente se expanda, cresça, para que a gente possa realmente ser assim um servidor de Jesus, é preciso fazer a nossa parte. Os ensinamentos estão aí, precisamos estudá-lo. Já tive a oportunidade de dizer que aquilo que vem de Jesus acaba sendo um manual de vida para cada um de nós. Tudo que ele traz de ensinamento acaba sendo assim algo importante que vai orientar os nossos caminhos para que possamos ter assim, uma jornada mais tranquila, mais serena, cumprindo o nosso papel em mais uma encarnação que Deus nos oferece para podermos continuar a caminhada evolutiva, não do nosso corpo material, mas do nosso espírito, que precisa sair daqui mais leve, mais solto, mais desenvolvido moral e espiritualmente, para poder cumprir o seu papel e, quem sabe, se assim for permitido, participar da obra de Deus, contribuindo de forma positiva para que nós e os nossos semelhantes possam caminhar conosco por estradas mais seguras. Para completar a nossa reflexão de hoje, vou ler para vocês uma mensagem que tem muito a ver com aquilo que a gente acabou desenvolvendo nesta data. É uma mensagem de Alexandre o Grande, para quem teve a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre ele. É alguém que dominava
a região onde ele vivia na época, e tinha de tudo, né? Muitas conquistas, coisas materiais, uma série de coisas. Mas no momento que ele estava assim, numa situação de enfermidade, ele colocou uma mensagem muito interessante que eu vou pedir autorização para ler, né? O título eu coloquei assim: Mensagem de Alexandre o Grande. Então diz o seguinte: quando à beira da morte, Alexandre o Grande convocou seus generais e relatou seus 3 últimos desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados: prata, ouro, pedras preciosas e tantas outras coisas. Que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, admirado com esses desejos insólitos, perguntou a Alexandre quais as razões. Alexandre explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E por último, quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, em grifo meu, de mãos vazias voltaremos. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus permaneça eternamente entre nós. E para concluir o nosso trabalho, vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez, para finalizarmos o aprendizado deste dia. Agradecendo a todos que nos ajudaram neste momento. Agradecendo a todos que tiveram a oportunidade de participar conosco dessas reflexões. Agradecendo a Maria, a Jesus, ao Pai da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por este momento abençoado. E aproveitando que estamos todos juntos, cada um em seus lares, que possamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao alto, abrir os nossos corações e as nossas mentes e lançar no ambiente que vivemos tudo aquilo que temos de bom, tudo aquilo que possa ser útil, tudo aquilo que possa ser transformado por meio da luz e do amor, da espiritualidade trabalhadora do Cristo, e ser levado a todos os lugares onde existe a necessidade, percorrendo os nossos ambientes de trabalho, a nossa morada, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, tocando a todos, encarnados e desencarnados, e que cada um possa sentir algo de bom acontecendo em suas vidas neste momento, e que isso possa representar despertamento, possa representar mudança, possa representar desapego, possa representar investimento naquilo que será eterno dentro de nós. Que o mundo espiritual seja considerado também, pois lá existem irmãos necessitados que precisam de toda ajuda possível, pois eles fazem parte da criação, fazem parte do reino de Deus e, como todos nós, precisam do auxílio daqueles que estão assim caminhando com os olhos abertos e enxergando a oportunidade de crescimento, a oportunidade de auxiliar. E, por fim, que um pouco de tudo isso volte sobre todos nós, para nos acalmar, tranquilizar, harmonizar, nos despertar também, para que possamos seguir adiante, abraçando os ensinamentos de Jesus, procurando vivenciá-los, para um dia, com certeza, merecermos conhecer e lá estar o verdadeiro reino de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus e a todos que olham por nós, principalmente com tanto amor.